Gente, o vídeo de hoje é... A ASMR da gente dormindo. Oi, gente, eu sou a Malu. E eu sou o Trunks, e essa é a vez que a gente resolveu se tornar publicitários. Muitas pessoas estão acostumadas a ver a gente falando na internet sobre o nosso relacionamento, e uma coisa que essas pessoas não sabem é que a gente ama falar sobre o nosso lado profissional. Pra quem não sabe, nós dois somos formados em publicidade e a gente ama essa área. A gente dá palestra, a gente faz workshop, a gente visita a faculdade. E apesar da gente amar a mesma área, que é publicidade e propaganda, a gente seguiu caminhos muito diferentes até chegar lá, entendeu? E bota diferentes nisso. Minha trajetória é super esquisita e depois ela ficou normal. Então vem comigo e vem com calma, tá? Eu vou te levar nesse passo a passo. Antes de eu ser publicitário, eu queria ser atleta. E, gente, que caminho conturbado que eu tive até me tornar um publicitário. Eu queria, na verdade, jogar basquete lá no exterior. E daí eu não podia jogar no profissional aqui, então eu tinha que fazer carreira meio que no âmbito universitário. E para poder jogar na universidade, eu tinha que fazer algum curso. Isso me levou a fazer curso de direito, curso de gestão de saúde, curso de psicologia. Eu fiz curso de tudo, menos de publicidade nessa época. A pandemia veio, fechou todas as quadras, não tinha mais como treinar, não tinha mais esporte em lugar nenhum. E eu falei, oh meu Deus, o que eu faço agora? Mais pra frente na pandemia, meus amigos começaram a fazer alguns cursos online, e eu comecei a conversar com pessoas que estavam fazendo trabalhos na área da publicidade. Gente, que área fantástica. Quanto mais eu falava, quanto mais eu aprendia sobre, mais eu queria cursar. O tempo foi passando e eu fui me aprimorando um pouco nessa área, estudando por fora. E quando a pandemia estava bem no final, teve uma peneira para um time profissional de basquete. E eu falei, velho, eu vou e eu vou fazer acontecer, que agora é minha hora, tá? É meu momento. Eu cheguei lá, deu 10 minutos de peneira e eu odiei. Não fazia mais sentido pra mim jogar basquete. Eu tava odiando cada segundo daquilo. Aí eu virei pra Malu e falei, vamos embora? Ela falou, vamos. Cara, a gente entrou no carro, fomos direto pra Universidade aqui de Brasília, me matriculei em publicidade e propaganda. Não olhei pra trás e não me arrependo um segundo da decisão que eu fiz. Por causa de toda essa trajetória conturbada do Trunks, ele acabou entrando na faculdade um tempo depois de mim, mesmo sendo mais velho que eu. Bota tempo nisso. E a minha trajetória é um pouco mais simples. Eu sempre soube que eu quis publicidade e propaganda porque eu não era de exatas, eu não era de humanas, eu não era de biológicas, eu não era de nada, entendeu? Eu odiava história, eu odiava português, eu odiava química, eu odiava biologia, eu odiava tudo. Agora, se tinha um trabalho na escola que precisava de uma apresentação, joga no meu peito que a apresentação vai ficar perfeita. Ou melhor, tem que fazer um banner da feira de ciências, galera. Designer nata. Então eu já sabia que a minha área era comunicação. Só que qual que foi o grande problema? O problema é que eu ainda estava no primeiro ano do ensino médio quando eu descobri isso, e eu ainda tinha que cursar um bando de matéria que eu odiava até chegar na faculdade. E aí, gente, quando eu digo pra vocês que eu só tirava 0 em todas as disciplinas, eu não tô brincando, gente, eu ficava de recuperação final literalmente todo ano. Eu já fiquei de recuperação final em filosofia e geografia. Eu era a única aluna da escola. Filosofia foi de ferrar, velho. Não faz sentido nenhum filosofia. É ser ou não ser, velho. Só escreve qualquer bodega lá que tu passa. Aparentemente eu escrevi e deu errado. No terceiro ano do ensino médio, eu decidi fazer o vestibular da faculdade específica que eu queria fazer. Passei no vestibular com bolsa. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso mesmo terminar a escola ou eu posso já me matricular na faculdade? Minha mãe era extremamente a favor de eu continuar na escola, mas eu falei, mãe, mas eu já sei o que eu quero, tipo, eu vou ficar de recuperação de novo, lá, lá, lá. Convenci a minha mãe. Aí, gente, pasmem, eu fiz um supletivo pra poder sair da escola mais cedo. Então, eu terminei a escola na metade do terceiro ano e na metade de 2019 eu entrei em publicidade e propaganda. É tão fantástico quando a gente encontra o que a gente gosta, que eu também era um péssimo aluno no ensino médio, assim como a Malu, e quando a gente entrou na publicidade a gente ralava demais. Eu acho que a minha menor nota na faculdade foi um MS, que é tipo um 8 ou um 9. Só que a gente tinha uma grande diferença na faculdade, né? Eu era aluna que adorava a faculdade, então eu literalmente não faltava, porque eu gostava de ir pra aula. Já esse aqui, Véi, eu não gosto do ambiente sala de aula, então eu tinha 2 empregos para aprender o que eu tinha que aprender e eu adorava conversar com os professores. Se minha faculdade fosse uma aula 1 a 1, eu não ia ter faltado nada, mas não era. Infelizmente tinha uma sala de aula. e eu acho engraçado, porque a gente gosta tanto de ficar junto, a gente é tão grudado no outro, que até a mesma faculdade a gente fazia. Então a gente acordava, eu buscava ele na casa dele, a gente ia pra faculdade, a gente ficava na faculdade. O que foi? Você para de mentir que você não me dava carona, você me dava carona raramente. Você chegava Mentira, muito isso. cedo na faculdade, gata. A aula era 8 da manhã e você chegava tipo. Minha aula era mais cedo, minha aula começava às 7h40. Ah, é verdade. Nossa aula era É diferente. verdade. Você não me dava carona pra ir. Você mal me dava carona pra voltar também, porque você Porque a falava. sua aula terminava depois da minha. E você não podia esperar esses 10 minutos. Não Entendeu? eram 10 minutos, era tipo 30 minutos. Pra ficar com o seu bombom é pouco tempo.
É um pequeno sacrifício pra você fazer. A Malu nunca esperava esses 30 minutos, ela só ia embora. E daí, quando a minha aula acabava mais cedo, às vezes acabava, tipo, 1 hora mais cedo do que a dela. E daí ela me fazia esperar 1 hora lá na faculdade pra poder levar ela. Os anos foram passando na faculdade, a gente começou a estagiar. E sendo muito honesta com vocês, eu dei muita sorte, porque todos os estágios que eu fiz na minha vida foram muito positivos. Tiveram mais pontos legais do que pontos ruins, sabe? O que é raro para alguns estágios. Eu gostava muito das empresas que eu trabalhei, das pessoas com quem eu trabalhei e o que eu fazia. E a minha meta era estagiar com um pouco de tudo para eu poder meio que saber todas as áreas, para quando eu me formasse eu já tivesse mais ou menos um caminho certo a seguir. E passando por alto sobre os meus estágios. Eu já trabalhei com comunicação interna, que foi uma das áreas que eu mais gostei. Eu já fui social media, eu já fui designer, eu já fui fotógrafa, eu já fui videomaker e eu estagiei em empresas completamente diferentes uma da outra. Eu já estagiei no imobiliário, eu já estagiei num restaurante, eu já estagiei numa empresa, tipo, formal. Foi uma aventura. Gente, e diferente da Malu, eu tive um estágio e eu fazia alguns freelas por fora. Mas o meu primeiro estágio, primeiro e único estágio, era design gráfico para as redes sociais. Velho, eu odiava isso, odiava muito. E um dia chegou lá nas demandas uma demanda de diagramação, que é você arrumar um texto. E, velho, eu fiz, amei, e eu brinquei com o meu chefe. Pô, nunca mais me dá nada de design gráfico, só me dá diagramação e redação, que eu amei essa área. E ele levou a sério. Durante meus 2 anos lá, eu só recebi demanda de texto. E, cara, eu me apaixonei 100% por essa área. Todos os empregos que eu tive no futuro foram em texto. Eu amo texto, eu trabalho com texto, eu amo isso. Curiosamente, essa foi a única área que eu não tive o menor interesse em estagiar. A faculdade estava acabando, os estágios estavam chegando ao fim e a gente se viu meio tipo, e agora viramos adultos, precisamos trabalhar. Mas antes de falar da nossa vida pós-faculdade, uma grandíssima curiosidade sobre a gente é que, quando eu me formei, eu fui oradora na minha colação de grau. E quando o Trant se formou, ele foi orador na colação de grau dele. Foi muita sorte, porque na nossa faculdade é um sorteio entre todos os cursos que estão se formando junto com publicidade. Que no da Malu foram 27 e no meu foram 15. Como a gente não cursa medicina e direito, a gente tem colação de grau Em conjunto. em conjunto com outros cursos. Então foi muita sorte nós dois termos sido o curso sorteado para ter o orador e ter sido o orador que ganhou na votação da sala. A faculdade acabou e eu decidi continuar estudando porque, eu amo estudar, o que é bem curioso porque a Malu de 15 anos jamais se imaginaria falando essa frase. E 2, porque eu percebi que eu queria ser professora. Então, o objetivo profissional que eu tracei é ter um emprego que me permitisse estudar em paralelo, para que eu continuasse os meus estudos até o ponto de eu ter o mestrado para poder um dia dar aula. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, uma área que eu nunca tinha trabalhado antes, mas que eu gostei bastante, que foi atendimento publicitário. E em paralelo aos meus trabalhos nessa agência, eu comecei a fazer minha pós-graduação. E a gente brinca que o Trunks fez a pós de tabela, porque, tipo assim, eu tinha aula online e ele tava sempre comigo e eu não assistia de fone. É isso, vocês aí estão me devendo um diploma. Eu fiz uma pós-graduação em Criatividade, Experiências e Comunidades lá na SPM de São Paulo, mas a pós era híbrida, então eu tinha aula online e eu tinha aula presencial também. E quando a pós acabou, eu decidi que eu queria continuar estudando. E aí eu entrei no meu mestrado. Atualmente estou fazendo mestrado em Comunicação Digital numa faculdade aqui de Brasília. O mestrado vai levar 2 anos, então eu só vou concluir mesmo no final de 2026. E enquanto a mim, o que eu estou fazendo nesse meio tempo? Depois que eu me formei, eu também decidi que eu queria aprimorar os meus estudos. Mas eu sou liso que dói. Ou seja, estamos trabalhando para eu poder pagar a minha pós e o meu mestrado em algum momento. A gente tá falando tudo isso, mas em que momento a gente decidiu criar conteúdo? Foi aleatório, nem nós sabemos direito. Então aqui vai a sequência de acontecimentos que nos levou a criar conteúdo para a internet. Para facilitar essa explicação, eu me formei em julho de 2023 e o Trunks se formou em julho de 2024. E assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, que nem eu tinha falado antes, e o Trunks começou a estagiar nessa mesma agência. Eu fazia os textos dessa agência, eu fazia muitos textos, e durante um período foi um lugar onde eu podia aprender muito e crescer muito. Mas o trabalho se tornou mega repetitivo e para onde eu olhava, eu lia: estamos contratando. E eu falei, meu Deus, o mercado é meu e eu vou para o mundo. E foi assim que o Trunks se demitiu em julho de 2024. E, gente, o mundo não era meu e não tinha ninguém contratando. Tá? Não caiam nesse papinho. Véi, até viajar para São Paulo e bater em porta de lugar eu fiz. Que é aquele papo de pai, né? Vai entregar um currículo que eles vão te aceitar. Ninguém vai te aceitar. Ninguém, né? Quer dizer, cara, foi muito catastrófico, desculpa. Mas a publicidade é difícil. A publicidade é difícil, não tem tanta vaga que nem o povo acha, não. É verdade. E daí eu fiquei, acho que foi 10 meses procurando emprego, 8 meses, enfim. Passei muito tempo procurando emprego. E a Malu olhou pra mim e falou: nossa, eu também quero isso. E se demitiu.
O Trunk se demitiu em julho e em outubro de 2024 eu me demiti também. Então eu fiquei ali 1 ano e meio nessa agência e o Trunk ficou o quê? Menos de 1 ano? Quase um ano. E aí, final de 2024, a gente se olhou e falou, beleza, 2 desempregados, o que a gente faz agora? A gente conversou com o pessoal e todo mundo falou, pô, as publicidades só contratam depois do carnaval. Na verdade, não é só publicidade, né? Mas o ano no Brasil só começa a acontecer mesmo depois do carnaval. Então eu olhei pro treino e falei, quer saber? Vamos tirar um tempo sabático. Tipo, a gente fica olhando vaga, mas não vai ter muito pra onde correr nem pra onde fugir. Tipo, vamos ficar relaxando esse final do ano. A gente procura emprego, ano que vem a gente volta pro mercado de trabalho. E em paralelo a isso, no final de 2024 eu me matriculei no mestrado que começava no começo de 2025. A gente tava à toa, porque a gente literalmente não conseguiu emprego e a gente decidiu gravar alguns vídeos meio que na brincadeira. E esses vídeos deram bons resultados. A gente se olhou e falou, e se? A gente é publicitário, a gente tem todas as informações que a gente precisa, a gente conhece todas as estratégias, a gente já trabalhou com criadores de conteúdo. Por que não? E foi assim que a gente começou a gravar vídeo pro TikTok. E aí a gente foi gravando, e foi postando, e foi ajustando as nossas estratégias, e aí a gente foi mudando a nossa forma de comunicar, e a gente foi criando, e a gente foi crescendo, até que chegou um ponto que a gente se olhou e falou, a gente não precisa voltar pro mercado de trabalho convencional. A gente conseguiu um novo emprego. Tcharam, vocês estão olhando pra ele. E aí foi muito legal ver que as nossas plataformas, nossas redes sociais foram crescendo com as estratégias que a gente montou baseado nos nossos conhecimentos profissionais. Eu acho que não tem sentimento mais gratificante do que ser um bom profissional. Sim, e é muito legal porque como eu e o Trunk sempre trabalhamos em áreas muito diferentes, a gente vai se complementando. Então o Trunk sempre trabalhou com texto, eu sempre trabalhei em áreas que exigiam mais organização, que exigiam mais proatividade. Então a gente foi, tipo, misturando as minhas melhores qualidades e as melhores qualidades dele pra gente poder criar o que a gente criou agora. Então, quando as pessoas falam, você não precisa estudar, isso não vai te ajudar em nada, não acredite nessas pessoas. Essas pessoas estão erradas. É óbvio que você estudar uma área que você gosta vai ser muito melhor, mas se você estuda algo que você gosta, pra você trabalhar com algo que você gosta, tipo, você achou o pote de ouro, assim. E a gente não tá aqui pra falar que estudar e fazer faculdade é o único caminho que existe na vida. Não é. Talvez você tenha outro caminho que você queira seguir. E tá tudo bem. Estamos aqui falando que fazer a faculdade facilita muito o seu caminho. E principalmente fazer alguma coisa que você gosta. A gente teve muito privilégio no meio do caminho, né? De ter família, de ter apoio dos nossos amigos, de morar perto da faculdade. São muitos privilégios, mas de qualquer forma a faculdade foi maravilhosa pra gente. E o meu privilégio de poder continuar estudando porque eu tenho apoio da minha família foi, assim, maravilhoso. Então, se hoje em dia vocês veem o nosso vídeo e vocês gostam, é porque além de gostar da gente, vocês gostam também das nossas estratégias publicitárias. Tudo ali foi pensado. Tarará. Nossa, você é muito ruim de ritmo. Véi, eu consegui pegar o bagulho do Homem-Aranha e transformar tipo, em outra nada. coisa. É. Eu fiz assim, nada. Ó, tarararara. Agora vocês conhecem um outro lado nosso, além do lado relacionamento, o lado profissional, que é extremamente importante pra nós dois, tá? E se você quiser escutar um pouco mais sobre o nosso lado profissional, algumas curiosidades da publicidade ou das áreas que cada um trabalhou, comenta aí pra gente poder ver se vale a pena trazer mais disso pro canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E deixa o seu like também. E siga a gente em todas as outras redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. Um abraço e tchau, guys!